Lucas 16:12. Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Esse versículo nos traz o momento que o Senhor foi ao monte para escolher os seus 12 discípulos. E veja bem, meus irmãos, como Jesus foi o nosso exemplo e é o nosso exemplo de oração. Imagina, Jesus passou a noite toda orando. Eu nunca passei a noite toda orando, porque orar é difícil. Orar é um diálogo, uma conversa. E a cada dia temos trocado as conversas ao redor da mesa, conversa olho no olho, por redes sociais, por TV, Facebook, Instagram. As cartas foram trocadas pelos e-mails. Não que a tecnologia não seja importante, mas a cada momento temos desaprendido a conversar. Inclusive com as pessoas próximas. Eu creio, meus irmãos, que esse tempo o Senhor quer nos ensinar a conversar com nosso esposo, com a esposa, com os nossos filhos. Imagina, conversar com quem vemos é difícil. Imagina com Deus, que não vemos. Conversar significa falar e ouvir. E aí está outra dificuldade. Não estamos mais ouvindo. Mamãe, mamãe, me dá atenção, enquanto eu estou dispersa no celular. Papai, você não me ouve mais. A esposa reclama que seu marido não ouve. O esposo reclama que sua esposa não a ouve. O pastor citou em uma das suas mensagens um escritor chamado Osmar Ludovico. Ele costuma dizer que ao invés de tantos cursos de oratória, precisamos mesmo de curso de escutatória. O que o autor quis dizer com isso? Que temos dificuldades de ouvir. Ouvir em silêncio, ouvir e abraçar, ouvir e chorar como resposta. Como é difícil ouvir. Sem ouvir, sem ser ouvido, não há conversa. Muito bem. Então, entendendo que a oração precisa falar e ouvir, o que você tem conversado com Deus? Diante de tantos barulhos, precisamos parar. Precisamos silenciar nossa mente e o nosso coração. Que possamos aprender a conversar com o nosso Pai, que tem tanto a nos falar. Gerson Borges, certa vez escreveu: ensina-me a orar, ó Jesus bendito. Eu quero te escutar e aprender, pois logo cai a tarde e a noite desce, e o peito desconhece o que fazer.